pessoal. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é relação de ordem, né? Vamos mostrar aqui o que é um conjunto parcialmente ordenado e totalmente ordenado. Tá? Lá na frente nós vamos falar que o conjunto dos números reais é um conjunto totalmente ordenado. Tá? Mas já vamos dar uma pequena noçãozinha, tá? Do que vem a ser um conjunto totalmente ordenado. Né? E daí mostramos outras coisas também, que vem a ser supremo, que vem a ser ínfimo, tá? De uma maneira geral. Tá? É que lá na frente, em números reais, nós vamos restringir estritamente para o conjunto dos números reais. Inicialmente aqui vamos dar uma definição geral do que vem a ser um conjunto totalmente ordenado e parcialmente ordenado. Então vamos lá, o que vem a ser uma relação de ordem? Então, definição. Então, seja o R uma relação sobre um conjunto A, dizemos que R é uma relação de ordem se e somente se ele satisfizer três condições. Essa relação tem que ser reflexiva. Essa relação ela tem que ser antissimétrica. E ela tem que ser transitiva. Bom, diferentemente da relação de equivalência, né? A relação de equivalência garantia apenas a única diferença, né? É que na relação de equivalência aqui tinha que ser simétrica. Tá? Na relação de ordem, eu tenho que ter essa relação como sendo antissimétrica. Só lembrando, né? Relação de ordem, relação reflexiva, é dizer que x está relacionado com x para qualquer x pertencente a A. Né? A antissimétrica nos diz o seguinte, se x estiver relacionado com y e o y estiver relacionado com x, então necessariamente o y estiver relacionado com x, necessariamente o y tem que ser igual a x. Estou com esse x na cabeça. Bom, e a transitiva, se x estiver relacionado com y e o y estiver relacionado com z, então isso aqui implica que o x vai estar relacionado com z. Tá? Então, isso é uma relação de ordem. Tá? Podemos colocar aqui como exemplo a divisibilidade em Z, podia ser nos reais, não tem problema. Desigualdade aí eu vou colocar aqui nos reais, tá? Vou colocar aqui. E inclusão de conjunto. Inclusão de conjuntos. Se você pega o conjunto das partes de um conjunto A qualquer, né? Então podemos trabalhar aí com subconjuntos, né? A contido em B. Né? Então, com A contido em B vai satisfazer essas três situações aqui. Né? Bom, a anotação que nós vamos usar aqui para
relação de ordem, tá? Vai ser essa daqui. Tá? Então, eu vou usar bom, o sinal eu posso colocar de menor ou igual, tá? Não tem problema, mas eu estou diferenciando aqui o menor ou igual desse símbolozinho aqui exatamente para diferenciar um do outro, tá? Aqui eu vou ler o seguinte, isso aqui eu vou ler da seguinte forma: A precede B. A precede B na relação R. Na relação R. Tá? Bom, eu poderia colocar aqui uma coisa assim: A precede B na relação R. Tá? Só que não vejo necessidade dessa notação aqui, porque quando a gente falar que A precede B, automaticamente eu estou mencionando que tem uma relação intrínseca envolvida aí. Tá? Lembrando o sinônimo de precede, né? Precede é dizer que vem antes. Tá? Então, quando eu digo que A precede B, tá? Eu estou dizendo que A vem antes de B. Tá? Uma outra, aqui eu coloquei aqui o sinal aqui de, é um sinal de igualdade, podemos dizer que sim, tá? Então eu vou colocar aqui como observação: se A for diferente de B, então eu vou dizer o seguinte, que A precede B estritamente, tá? Ele precede B estritamente. Do mesmo jeito que nós colocamos para menor ou igual, tá? Menor ou igual ou menor, apenas menor. Menor é dizer no sentido de estritamente menor, tá? Não vou colocar aqui a leitura, tá? A estritamente menor do que B. Ficamos aqui apenas em termos de notação, tá? Então, a definição que nós colocamos aqui, dizemos que um conjunto A, é parcialmente ordenado se existir uma relação de ordem sobre A. Tá? Então, sempre que eu puder definir uma relação de ordem, né, sobre o meu conjunto A, então eu digo que esse conjunto A, tá, ele é parcialmente ordenado. Tá? Sempre que isso acontecer, eu tenho que o conjunto A é parcialmente ordenado. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer que divisibilidade, então os inteiros é parcialmente ordenado. Divisibilidade é uma relação de ordem. Os reais é parcialmente ordenado. Tá? O conjunto das partes, né, de um conjunto qualquer é parcialmente ordenado. Tá? Então, sempre que eu conseguir definir isso, tá, eu digo que o conjunto é parcialmente ordenado. Tá ok? Bom, continuando, vamos colocar a seguinte definição. Dizemos que R é uma relação de ordem total se eu tiver o seguinte: qualquer elemento que eu pegar total sobre A, né, vou colocar assim,
sobre A, se qualquer elemento que eu pegar no conjunto A, tá, eu tenho o seguinte, o A precede B, tá, ou o B precede A. Tá? Isso aqui é válido para qualquer A e B pertencente a A. Tá? Sempre que eu tiver essa condição aqui, tá? Então eu digo que A é uma relação de ordem total. Tá? Se nós imaginarmos aqui a inclusão de conjunto, tá? Eu não tenho isso. Tá? Qualquer conjunto que eu pegar, eu não tenho necessariamente que um conjunto A está contido em B ou o conjunto B está contido em A. Pode ser que os dois nem tenham, sejam disjuntos, né? Nem tenha essa inclusão. Né? Se você imaginar, por exemplo, divisibilidade, né? Divisibilidade também isso não acontece, né? Divisibilidade. Se você pegar dois inteiros quaisquer, né? Dois inteiros quaisquer, por exemplo, sei lá, 2 e 3, tá? Eu tenho que nem 2 divide 3, tá? Nem 3 divide 2. Tá? Então, eu não tenho nenhuma das duas coisas acontecendo. Tá? Então, de novo, divisibilidade não é uma relação de ordem total. Tá? Já a desigualdade, sim. Tá? Desigualdade, sim. Pegar a desigualdade nos reais, tá? Qualquer dois inteiros que eu pegar nos reais, ou um é maior do que o outro é maior do que o outro. Qualquer um dos dois vai ser maior. Tá? Ou x é maior do que y, ou o y é maior do que x, ou desculpa, y é menor do que x. Né? Qualquer um dos dois, se for nos reais, isso acontece. Né? Bom, então nós podemos definir agora o que vem a ser um conjunto totalmente ordenado. Assim, se então, assim, A é dito um conjunto totalmente ordenado se existir uma relação de ordem total. Tá? Então. Bom, sempre que eu encontrar uma relação de ordem total, então automaticamente o A é dito um conjunto totalmente ordenado. Tá? E nesse caso aqui, tá? Vou só colocar como observação. A e B são ditos elementos comparáveis. Então, observe o seguinte, tá? Quando a gente menciona conjunto totalmente ordenado e parcialmente ordenado, tá? Lembre-se que eu tenho que ter o conjunto A, tá? E a minha relação de ordem. Tá? Eu vou colocar isso aqui dessa forma, tá? Poderia ser AR, tá? Onde aí seria a relação, mas como o R está ligado intimamente com essa simbologia, então ficamos com essa, tá? Então, dizer o conjunto totalmente ordenado ou parcialmente ordenado implica dizer o par AR. Tá? Em termos de exemplo aqui, tá? Eu posso dizer que o Z, tá? É parcialmente ordenado. O Z com a nossa relação aqui de... eu posso até colocar aqui relação de divisibilidade, tá? Vamos colocar divisibilidade dessa forma. Símbolozinho de divisibilidade, tá? Parcialmente ordenado.
Tá? Entretanto, se eu colocar com a desigualdade que nós, com isso aqui, tá? Com essa desigualdade aqui, de menor ou igual, tá? Então eu posso dizer que os inteiros é totalmente ordenado. Tá? Do mesmo jeito os reais, tá? Se eu pegar os reais e colocar com a desigualdade, tá? Então os reais também é um conjunto totalmente ordenado. Então, basta que a minha relação de ordem seja total, tá? Se a minha relação de ordem for total, então automaticamente eu tenho meu conjunto totalmente ordenado. Se não for, eu tenho parcialmente ordenado, tá ok? Vamos entrar agora na parte de limite superior, limite inferior, tá? O cota inferior, o cota superior, para entrarmos na definição do que vem a ser supremo e ínfimo. Tá? Então eu digo o seguinte, um elemento, vou colocar a letra minúscula, tá? Um elemento x0, tá? É limite superior de A, de um conjunto A, tá? se x precede x0, tá? Para todo x pertencente ao conjunto A. Tá? Bom, eu usei aqui a parte de o nome limite superior, tá? E eu botei aqui entre parênteses, entre aspas, tá? Cota superior, no sentido que quando a gente vai trabalhar com o conjunto dos números reais, automaticamente a gente sempre menciona cota superior e não limite superior. A gente sempre fala em cota, né? Mas lá na frente a gente vai analisar isso. Vamos lá, então um elemento x0 é limite superior de A se qualquer elemento de A, certo? Vem sempre antes desse limite, desse elemento x0. Observe o seguinte, esse x0, ele não necessariamente pertence a A, tá? Para ser limite superior, tá? Não precisa necessariamente pertencer a A. Se ele pertencer a A, nós damos um nome para ele, tá? Vamos colocar aqui a observação. Se x0 pertencer a A, então x0 vai ser dito como sendo o máximo, ou o elemento máximo de A. Tá? Se isso acontecer, se o x0 pertencer a A, ele vai ser dito elemento máximo. Se ele não pertencer a A, então vai ser apenas uma cota superior. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o conjunto dos números reais, o intervalo, sei lá, 0, 1, tá? Qualquer elemento que você pegar, eu posso pegar fechado aqui no 0, tá? E aberto no 1, tá? Qualquer elemento que você pegar aqui, tá? A partir do 1, ele vai ser cota superior, tá? Então, como o 1 está lá dentro, eu digo que o 1 é o máximo. O 1 é o máximo desse intervalo, tá? Mas, por exemplo, 2, por exemplo, vai ser cota superior, tá? Ou limite superior. Porque, na verdade, 2 vai ser maior do que qualquer elemento que está aqui dentro. Estou trabalhando aqui com a relação de desigualdade, tá? Bom, a definição de máximo de limite superior é exatamente essa. Qualquer elemento que você pegar dentro do conjunto vai sempre preceder este elemento que eu estou chamando de limite superior. Tá? Ou seja, vai vir antes dele. Tá? O que nós podemos colocar aqui é o seguinte, uma outra observação, tá? É que chama-se o supremo de A.
o supremo de A, vamos colocar aqui A menor das cotas superiores. Tá? Esse menor, tá, eu poderia trocar aqui como sendo o máximo. Tá? O máximo, não, desculpa, o mínimo. Poderia trocar como sendo o mínimo, tá? Sem problema, tá? Não teria a definição, não teria nada, tá? Menor aqui, a gente tem que trabalhar, menor desigualdade, mas menor aqui no sentido de apenas preceder, tá? Apenas isso. Né? Então, o Supremo vai dizer o seguinte, qualquer outro elemento que eu pegar que seja cota superior, tá? Qualquer outro elemento que eu pegar que seja cota superior, tá? Ele vai sempre, esse elemento que eu estou chamando de Supremo, tá? Ele vai sempre preceder essa cota superior, ou seja, vai sempre vir antes dessa cota superior. Tá? Bom, a anotação que eu vou usar aqui para esse Supremo, tá? Vai ser essa. Vamos chamar sup de A. Tá? Nós não vamos trabalhar aqui com calcular sups de conjunto, tá? É apenas um enfoque teórico. Né? Então, apenas dizer isso, tá? Sup é dizer que qualquer cota superior que você pegar, tá? Esse supremo, esse ponto supremo, vai ser sempre, tá? A menor, né, o mínimo dessas cotas superiores, ou seja, vai sempre preceder essa cota superior. Tá? Pega duas cotas superiores, A e B, são duas cotas superiores. Tá? Então eu digo que esse A é o supremo, tá? Se esse A preceder esse B. Tá? Se acontecer o contrário, então ele não será cota superior. Tá? Bom, vamos lá. Limite inferior. Inferior ou cota inferior. Então, um elemento x0 é um limite inferior de A se, né, x0 precede qualquer elemento de A. Tá? Se esse x0 precedir qualquer elemento de A, ele é dito um limite inferior de A. Ou, tá, cota superior de A. Né? Podemos colocar o nome cota. Né? Quando a gente trabalha com números reais, né, geralmente a gente utiliza a palavra cota. Né? Mas ficamos apenas com limite inferior. Né? Do mesmo jeito que nós fizemos para limite superior, tá? Aí, faço aqui uma observação. Se x0 pertencer ao conjunto A, então x0 colocando como sendo o elemento mínimo de A. Tá? Elemento mínimo de A. Se isso acontecer, vai ser dito elemento mínimo de A. Tá? Se não, vai ser chamado apenas cota superior. Tá? Aí nós podemos definir, tá, o que vem a ser ínfimo. Chama-se o ínfimo de A. O, né? O A, posso colocar aqui, tá? O maior. De novo, tá? Eu vou grifar isso aqui. Lembra que eu grifei para
menor, em cota, em limite superior, tá? Vou grifar o maior, tá? Então, o maior das cotas ou limites superiores, inferiores. Bom, então de novo, tá? Eu posso substituir esse maior, tá? Pelo máximo, tá? Se o elemento estiver lá dentro, tá? Então seria o máximo, tá? Então a definição é análoga a limite inferior, tá? A limite superior. Tá? Então, o que é o ínfimo? Na verdade, é a maior das cotas superiores. O que significa? É que se eu pegar duas cotas quaisquer, A e B, tá certo? Então, se B for a duas cotas inferior quaisquer, se o B for o ínfimo, tá? Então ele vai sempre vai ser sempre precedido pelo A. O A vai preceder ele. Tá? Qualquer outra cota superior que você tiver, a cota inferior, qualquer outra cota inferior que você tiver, sempre vai preceder essa cota inferior, que nós chamamos de mínimo, de ínfimo. Tá? Então, eu posso denotar aqui, a notação continua sendo quase idêntica ao sup, tá? Então, o ínfimo, vou colocar como sendo dessa forma, ínfimo de A. Então, o ínfimo de A, recapitulando, é a maior, tá? Ou o máximo, né? Vamos dizer assim, das cotas inferiores. Se tiver uma cota inferior, se tiver duas cotas inferiores, automaticamente ela sempre vai preceder o ínfimo. Tá? Aí poderíamos fazer o seguinte esquema, tá? Só para a gente ilustrar o que está acontecendo aqui. Peguei uma reta, então, em termos de intervalo, né, mais ou menos seria isso, mas não queria pensar em termos de intervalo, tá? Queria pensar de maneira mais geral, tá? Mas para desenho a gente sempre vai recorrer a intervalo, isso é normal em análise. Tá? Esse elemento aqui, este elemento aqui, tá? Ele tanto vai ser, tá? O máximo, se eu pegar essa parte aqui como sendo daqui até aqui, tá? Como sendo o conjunto A. Tá? Então, esse elemento aqui tanto vai ser o máximo, como também vai ser o supremo. Tá? Essa parte aqui, esses elementos que estão nessa parte aqui, tá certo? Todos eles vão ser chamados de cotas superiores. Tá? Do mesmo lado de cá, tá? Do lado de cá, esses elementos aqui vão ser cotas inferiores, tá? Já este elemento aqui, tá? Este elemento aqui, ele não vai ser o mínimo, tá? Ele não vai ser o mínimo. O mínimo tem que estar dentro do conjunto, tá? Nessa posição aqui eu não tenho como determinar quem é mínimo. O mínimo tem que estar dentro do conjunto. Mas eu sei que este elemento aqui, ele vai ser ínfimo. Tá? Então a definição de supremo e ínfimo é essa, tá? O ínfimo, tá? É a maior, entre aspas, tá? Das cotas inferiores, tá? Ele vai ser precedido por qualquer cota inferior, tá? E o máximo, tá? Vai ser a maior ou a menor das cotas superiores. Em outras palavras, ele vai ser o supremo,
tá? Não o máximo, o supremo, né? Ele vai sempre preceder qualquer cota superior, tá? Essa vem a ser a definição de máximo, de supremo e ínfimo, tá? Eu tenho uma proposição aqui bem interessante, tá? Que diz o seguinte: se A é um conjunto, pode ser um subconjunto, não tem problema, parcialmente ordenado, devia ser subconjunto de um conjunto maior, né? Que a gente está supondo que existe conjunto universo, parcialmente ordenado. Tá? Parcialmente ordenado. E existe o supremo ou ínfimo, tá? A demonstração que eu fizer para o supremo é igual ao ínfimo, tá? Lembrando que num conjunto totalmente ordenado, tá? Sempre vai existir o supremo e o ínfimo, tá? No nosso caso aqui, vamos trabalhar apenas com parcialmente ordenado, só para mostrar o que a gente quer. Então, ele é único. Ele é único. Então, se existir o supremo ou o ínfimo de um conjunto parcialmente ordenado, tá? Esse supremo e esse ínfimo, tá? Ele necessariamente é único, tá? Se tiver os dois, então são únicos. Tá? Então vamos fazer o seguinte, a demonstração, o que é que a gente vai fazer? Supor que exista dois, vamos fazer para supremo, tá? Supor que exista dois supremos, tá? E mostrar que eles são iguais. Então vamos lá. Sejam, eu vou colocar M1, tá? E M2 supremos do conjunto A. Então, o que nós temos é o seguinte: se M1 é supremo, então, ora, se M1 for supremo, tá? Ele vai preceder, né? Ele vai preceder qualquer cota superior, tá? Ora, como nós dizemos que M1 e M2 são supremos do conjunto A, tá? Então automaticamente é dizer que M1 e M2 são cotas superiores, tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, M1, né? Esqueci de colocar M1. Então, M1 precede M2, tá? Já que M1, lembrando, é a menor das cotas superiores. Em termos de desigualdade, seria isso, né? Em termos de inclusão, pegar o conjunto maior ainda, né? Então vamos lá. Supremo. Ponto não deve. Segunda condição. Se M2 é supremo, então, pelo mesmo raciocínio, tá? M2 precede qualquer cota superior, no caso M1. Tá? Então, M1 precede M2 e M2 precede M1. Tá? Então é o seguinte, pela antissimetricidade, vamos colocar assim, né? Pela
pela antissimetricidade. O que é que dizia a simetricidade, né? A antissimétrica, né? Dizia o seguinte: se A estava relacionado com B e B está relacionado com A, então necessariamente o A é igual a B. Tá? Bom, como essa relação aqui, eu estou partindo do pressuposto, né, que ela é uma relação de ordem, né, então automaticamente ela tem que ser antissimétrica. Tá? Então, temos que M1 tem que ser necessariamente igual a M2. Então, aqui é a nossa demonstração final de que se existir o supremo e o ínfimo, eles necessariamente são iguais. Tá? De modo análogo, vamos colocar assim, né? De modo análogo, prova-se para o ínfimo. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar de relação de ordem, tá, pessoal? O exercíciozinho aí, vocês têm vários livros que tem vários exercícios de relação de ordem, ok? Fica aí para vocês pesquisarem, na verdade, o que vem a ser esse exercício, tá? Bom, bons estudos para vocês e até mais!